Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos meditar um pouco sobre a solenidade da Santíssima Trindade que nós celebramos neste domingo. Depois de todo este ciclo pascal, depois de Pentecostes, agora celebramos aquele que é o principal mistério da nossa fé, o dogma da Santíssima Trindade, que só chegou até nós porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e então revelou as relações trinitárias. Vamos ler o Evangelho deste domingo, a conclusão do Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, o dogma da Santíssima Trindade é o mais importante da nossa fé. Logo em seguida, nós temos o dogma da encarnação do Verbo, que se fez carne, habitou entre nós, para nos revelar, também para nos revelar a Santíssima Trindade e as relações trinitárias. Veja, Deus na eternidade, porque Deus é eterno, né? Sem princípio nem fim, Ele é o próprio princípio de tudo. Na eternidade, o Pai gera o Filho, uma vez que o Pai se conhece. Quando o Pai se conhece, ele gera uma imagem perfeita dele mesmo. E essa imagem perfeita dele é o Filho. O Pai então ama essa imagem perfeita dele, que é o Filho, e o Filho ama o Pai. E esse amor que procede de ambos é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é um santão maior do que os outros, não é uma energia ou algo do tipo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade e por isso é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho, né? Como diz o nosso credo niceno-constantinopolitano. Então, veja que nosso Deus é relação. É bonito nós pensarmos isso. Nosso Deus não é um Deus sozinho, é um Deus que é relação e quer que nós participemos dessa vida dele, dessa vida divina, dessa alegria eterna que é a Santíssima Trindade. Se o nosso Deus é relação, nós precisamos então manifestar essas relações trinitárias também na nossa vida. Essencialmente, as relações trinitárias significam amor, né? Significam amor. Então, Deus que habita em nós chamamos isso de inabitação trinitária, ou seja, a Trindade habita em nós pela graça do batismo, deve ser manifestado também na nossa família, nas nossas relações na nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade, no trabalho, enfim, onde nós estivermos, nós devemos manifestar a presença desse Deus que é relação, desse Deus que é amor. No ícone de Roblev, vou colocar aqui ao lado, né, nós temos a representação da Santíssima Trindade desses 3 anjos. E é interessante você perceber a posição dos pés desses anjos. Muito poderíamos falar desse ícone, né? Mas vamos nos ater aqui somente a esse ponto. A posição dos pés indicam, segundo a interpretação de muitos teólogos, indica a posição de dança, como se os 3 estivessem numa ciranda, né? Então, os teólogos interpretam nesse ícone, nessa realidade da posição dos pés, aquilo que nós chamamos em teologia de circuncisão trinitária, ou pericorese, em grego. E essa circuncisão trinitária significa exatamente a presença de uma pessoa na outra. Os teólogos, para exemplificar de maneira mais simples, costumam dizer, basicamente, as 3 pessoas estão em uma eterna ciranda, né? Como se Deus dançasse, né? Poderíamos colocar no título desse vídeo exatamente isso. Você sabia que Deus dança? Enfim, né? As relações trinitárias podem ser manifestadas dessa maneira, né? Na alegria de uma dança, na alegria de uma ciranda, de crianças que se juntam, né, e fazem essa dança da ciranda, né? E veja que Deus nos chama para isso.
Deus nos chama para ser comunhão, para sermos de fato relação junto com Ele. Que nós possamos manifestar também essa alegria, este amor de Deus também nas nossas famílias, na nossa paróquia, onde nós estivermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.